Olá! Neste vídeo e no seguinte você vai aprender a obter as transformações de variáveis que irão levar a sua EDP de segunda ordem linear, seja ela hiperbólica, parabólica ou elíptica, à sua forma canônica. Resumindo então, digamos que a sua EDP linear de segunda ordem possua esta forma, não canônica. O sinal do discriminante D igual a B2 menos 4AC determina a classificação desta EDP. Cada categoria possui uma forma canônica específica. Estamos procurando novas variáveis alfa e beta, nas quais a EDP assuma a forma canônica da sua categoria. Se D for maior do que zero, você tem uma EDP hiperbólica, cuja forma canônica, vou mostrar aqui somente os termos de segunda ordem, que são os que interessam, é o alfa-beta. Você terá duas EDOs envolvendo as variáveis originais x e y, e os coeficientes a, b, c e o discriminante d. Defina alfa como sendo a constante arbitrária da solução geral desta primeira EDO. Defina beta como sendo a constante arbitrária da solução geral da segunda EDO. Em outro vídeo, vou mostrar exemplos com mais detalhes deste procedimento. Aqui, não importa quem você chama de alfa ou beta, é uma questão de nome somente. Para D igual a zero, você tem uma EDP parabólica, cuja forma canônica é, digamos, o alfa-alfa. Novamente, mostro aqui somente os termos de segunda ordem. Aqui, eu escolhi chamar a variável de derivação que sobrevive de alfa. Sob esta escolha, alfa é uma função quase arbitrária de x e y. Digo quase porque a transformação tem que ser inversível, você não pode escolher alfa igual a beta, por exemplo. Geralmente, uma escolha típica é identificar alfa com uma das variáveis antigas, ou x ou y, conforme o caso permitir. Mas além disso, você ainda tem esta EDO. Resolva esta equação e defina seu beta como sendo a constante arbitrária da solução geral desta EDO. Observe aqui duas coisas. Primeiro, beta, que virá da solução desta EDO, é a variável que não figura como variável de derivação na forma canônica. Segundo, a EDO tem, na verdade, a mesma forma que teria no caso hiperbólico, fazendo D igual a zero, naturalmente. Para o último caso, D menor que zero, sua EDP é denominada elíptica. A forma canônica é esta, o alfa-alfa mais o beta-beta, mostrando somente os termos de segunda ordem. Neste caso, sua EDO toma esta forma. É uma EDO complexa, pois D é menor do que zero. Resolva esta EDO e defina a constante arbitrária complexa como sendo alfa mais I beta. Veremos exemplos e detalhes deste procedimento em outro vídeo. Também aqui cabem duas observações. Primeiro, por que você não vai trabalhar com a outra EDO, aquela com B menos raiz de D? Porque ela é conjugada complexa desta EDO. Não vai lhe trazer novas informações. Segundo, a menos deste detalhe de conjugação complexa, a EDO tem a mesma forma que no caso hiperbólico, no fim das contas. Só que lá, D é maior que zero, raiz de D é um número real. E aqui, D é menor que zero, então raiz de D é um número imaginário puro. Considere uma EDP linear de segunda ordem para a função U de xy. Definindo novas variáveis alfa e beta em função das variáveis originais x e y, você pode demonstrar que as derivadas de primeira ordem, como já vimos em outro vídeo, se transformam desta forma, e as derivadas de segunda ordem desta forma. Observe que estas expressões são lineares nas derivadas de u em relação a alfa e beta. Portanto, ao substituir estas expressões na EDP original, você obtém uma nova EDP de segunda ordem, que também é linear nas derivadas u alfa, u beta, u alfa-alfa e assim por diante, com novos coeficientes, que são funções dos coeficientes originais. É possível demonstrar que os novos coeficientes serão dados por estas equações.
Observe que mesmo para uma transformação arbitrária, não necessariamente linear, mas inversível, é claro, a EDP nas novas variáveis continua sendo linear. Aqui eu vou mostrar somente os coeficientes dos termos de segunda ordem, porque eles é que são relevantes para a classificação da equação como parabólica, elíptica e hiperbólica e para a conversão à forma canônica. Então, para uma transformação geral, você, a partir desta EDP linear, obtém outra EDP linear, com estes coeficientes. Vou representar os termos que não são de derivada segunda da equação como uma função m, uma função qualquer de x e y, porém linear na função u e nas derivadas primeiras, o x, o y. Do mesmo modo, essa função m minúsculo é uma função que depende arbitrariamente de alfa e beta, porém linear na função u e nas derivadas primeiras, o alfa, o beta. Imagine que sua equação original seja hiperbólica, ou seja, com discriminante maior do que zero. Como determinar, então, novas variáveis alfa e beta, tais que nestas novas variáveis a sua EDP tenha esta forma canônica de uma EDP hiperbólica, por exemplo? Você precisa impor que os novos coeficientes a e c sejam nulos. Destas equações, você pode determinar alfa e beta, como veremos a seguir. A equação a igual a zero é um polinômio de segundo grau para αx e αy. Vamos resolvê-la para αx, por exemplo. Perceba que você tem estes coeficientes para a variável αx. Então, pode resolver para αx usando a fórmula de Bhaskara. B2 menos 4ac é o discriminante d da equação original, portanto, maior do que zero. Você obtém uma EDP de primeira ordem linear para alfa. Já sabemos resolver esta equação, vamos resolvê-la a seguir. Mas antes disso, observe a outra equação, c igual a zero. Basicamente é a mesma equação, basta trocar alfa por beta. Obtemos então esta equação linear de primeira ordem para a função beta. Na verdade, ambas são idênticas. Podemos então estabelecer o seguinte: uma equação fica se referindo a alfa com o sinal positivo do radical, e a outra equação com o sinal negativo fica se referindo a beta. É claro que alfa e beta são nomes arbitrários, então na verdade não faz muita diferença quem é alfa e quem é beta. O fato é que temos uma nova variável associada a uma das equações e a outra nova variável associada a outra equação. Como o discriminante d é maior do que zero, sabemos que essas equações são distintas. Esta equação leva você a estas duas, para as novas variáveis alfa e beta que colocarão sua equação hiperbólica na forma canônica. Examine primeiramente a equação para alfa. Usando o método das curvas características, você extrai dos coeficientes dessa equação as equações das coordenadas das curvas características e a equação de compatibilidade. No caso, a que determina o comportamento de alfa ao longo de uma curva característica. Isto quer dizer que alfa é constante ao longo de uma curva característica. Combinando as equações para a curva característica, de modo a eliminar a diferencial ds, você obtém esta EDO. Pode então associar alfa com a constante arbitrária da solução geral desta equação. Fazendo o procedimento análogo para a equação de beta, você extrai as equações da curva característica e a equação de compatibilidade. Esta última lhe mostra que beta é constante ao longo de uma curva característica. Eliminando ds, você obtém esta EDO. Pode então associar beta à constante arbitrária da solução geral desta EDO. Resumindo então, você tem esta equação hiperbólica. Como fazer para determinar novas variáveis alfa e beta, tal que, em termos dessas variáveis, a sua equação assuma a forma canônica? Em primeiro lugar, monte
esta EDO, a partir dos coeficientes A, B e C dos termos de segunda ordem da sua EDP. Temos ali também o discriminante, o D, B2 menos 4AC. Ao resolver esta equação, você tem lá, na sua solução geral, uma constante arbitrária. Associe esta constante arbitrária à sua nova variável alfa. Monte agora esta nova equação. A diferença é o sinal do raiz de D. Obtenha a solução geral desta equação e associe a constante arbitrária desta solução geral à sua nova variável beta. Observe então o seguinte. Temos duas variáveis aí, x e y. Ao invés de x e y, vamos dizer primeira variável e segunda variável. Observe o que temos na EDO final. Temos a derivada da segunda variável em relação à primeira variável. No denominador, do lado direito da EDO, temos ali o coeficiente que está associado à derivada segunda em relação à primeira variável. Considerando o caso de uma equação parabólica, ou seja, com d igual a zero, suponha que você queira reescrevê-la na forma canônica desta categoria. Considerando a expressão dos novos coeficientes em termos dos antigos, você deve então impor a condição c igual a zero e b igual a zero, por exemplo. Da condição c igual a zero, assim como no caso da equação hiperbólica, você obtém esta equação para beta. De modo equivalente, você pode escrever beta x em termos de by e usar isto na equação do b igual a zero. Você obtém esta expressão. Simplificando-a, você obtém esta expressão. Porém, B2 menos 4AC é o discriminante, que é nulo. Deste modo, terminamos com uma identidade 0 igual a 0, sem que seja feita nenhuma restrição sobre alfa. Isso quer dizer que o seu alfa é arbitrário. Bom, pelo menos não tão arbitrário assim. Lembre-se que a transformação de variáveis deve ser inversível. Mas, fora isso, o seu alfa é completamente arbitrário. Resumindo então, se você deseja converter uma EDP parabólica à sua forma canônica, deve então considerar uma equação para beta desta forma. Seguindo a mesma argumentação que temos para a EDP hiperbólica, você chega a esta EDO. Basta fazer d igual a zero no resultado da hiperbólica. Resolva então esta EDO e chame a constante arbitrária da solução de beta. E o alfa? O alfa é uma função arbitrária de x, e ou y. É importante lembrar, no entanto, que a transformação deve ser inversível. Essa seria a única restrição sobre o alfa. Escolhas comuns são fazer alfa igual a x ou alfa igual a y. Considere a seguir uma equação elíptica, ou seja, com discriminante menor do que zero. Ela possui esta forma canônica. Portanto, você deve impor aos novos coeficientes que b seja igual a zero e a seja igual a c. Ou seja, que b seja igual a zero e a menos c igual a zero. Porém, estas duas condições podem ser reunidas em uma única equação complexa, desta forma. Dizer que o número complexo é nulo equivale a dizer que sua parte real é nula e que, simultaneamente, sua parte imaginária também é nula. Portanto, essa única equação complexa equivale às duas equações reais anteriores. Com as expressões dos novos coeficientes a, b e c, você obtém esta equação. Colete os termos nos coeficientes originais a, b e c e você obterá esta expressão. Observe então que esta expressão, que multiplica a, equivale ao quadrado de αx mais i beta x. De modo análogo, esta outra expressão, que multiplica c, equivale ao quadrado de αy mais i beta y.
E esta outra expressão, que multiplica b, equivale ao produto de αx mais i beta x por αy mais i beta y. Se quiser, pause por um momento esse vídeo e confira estas afirmações. Você tem então esta expressão como condição para levar a sua EDP à forma canônica. Mantive aqui na tela as expressões dos novos coeficientes a, b e c. Observe que, se você definir γ como sendo α mais i beta, então esta condição pode ser expressa assim. Compare o lado esquerdo desta equação com a expressão de A ou com a expressão de C. A estrutura é a mesma. Já trabalhamos com uma equação com esta mesma estrutura. Ela nos leva a uma EDP linear de primeira ordem para γ. Como aqui o discriminante é negativo, você pode escrevê-lo assim. De modo análogo ao que fizemos para a EDP hiperbólica, obtemos uma EDO linear de primeira ordem desta forma para γ. Em princípio, teríamos duas equações, mas elas são apenas conjugadas complexas uma da outra, ou seja, uma já contém toda a informação necessária. Escolha esta aqui, por exemplo, e ela levará você a esta EDO. Resolva então esta EDO e, por fim, associe a constante arbitrária da solução geral desta EDO a α mais i beta, posteriormente extraindo daí as expressões de α e beta em termos de x e y. Resumindo, então, digamos que a sua EDP linear de segunda ordem possua esta forma, não canônica. O sinal do discriminante d igual a b2 menos 4ac determina a classificação desta EDP. Cada categoria possui uma forma canônica específica. Estamos procurando novas variáveis α e beta, nas quais a EDP assuma a forma canônica da sua categoria. Se d for maior do que zero, você tem uma EDP hiperbólica, cuja forma canônica, vou mostrar aqui somente os termos de segunda ordem, que são os que interessam, é o α-beta. Você terá duas EDOs envolvendo as variáveis originais x e y, e os coeficientes a, b, c e o discriminante d. Defina α como sendo a constante arbitrária da solução geral desta primeira EDO. Defina beta como sendo a constante arbitrária da solução geral da segunda EDO. Em outro vídeo, vou mostrar exemplos com mais detalhes deste procedimento. Aqui, não importa quem você chama de alfa ou beta, é uma questão de nome somente. Para d igual a zero, você tem uma EDP parabólica, cuja forma canônica é, digamos, o α-alfa. Novamente, mostro aqui somente os termos de segunda ordem. Aqui, eu escolhi chamar a variável de derivação que sobrevive de α. Sob esta escolha, α é uma função quase arbitrária de x e y. Digo quase porque a transformação tem que ser inversível, você não pode escolher α igual a beta, por exemplo. Geralmente, uma escolha típica é identificar α com uma das variáveis antigas, ou x ou y, conforme o caso permitir. Mas, além disso, você ainda tem esta EDO. Resolva esta equação e defina seu beta como sendo a constante arbitrária da solução geral desta EDO. Observe aqui duas coisas. Primeiro, beta, que virá da solução desta EDO, é a variável que não figura como variável de derivação na forma canônica. Segundo, a EDO tem, na verdade, a mesma forma que teria no caso hiperbólico, fazendo d igual a zero, naturalmente. Para o último caso, d menor que zero, sua EDP é denominada elíptica. A forma canônica é esta, o α-alfa mais o beta-beta, mostrando somente os termos de segunda ordem. Neste caso, sua EDO toma esta forma. É uma EDO complexa, pois d é menor do que zero. Resolva esta EDO e defina a constante arbitrária complexa como sendo α mais i beta. Veremos exemplos e detalhes deste procedimento em outro vídeo. Também aqui cabem duas observações. Primeiro, por que você não vai trabalhar com a outra EDO, aquela com b menos raiz de d?
porque ela é a conjugada complexa desta EDO. Não vai lhe trazer novas informações. Segundo, a menos deste detalhe de conjugação complexa, a EDO tem a mesma forma que no caso hiperbólico, no fim das contas. Só que lá, d é maior que zero, raiz de d é um número real. E aqui, d é menor que zero, então raiz de d é um número imaginário puro. Em outro vídeo, mostraremos exemplos relativos a equações hiperbólicas, parabólicas e elípticas. Até lá!